Olá, pessoal. Me chamo Marco Antônio Vinci Prova. Venho aqui para dar essa aula de miocardiopatias, né? A aula 9 do nosso módulo de cardiologia clínica, aqui da plataforma da Liga de Cardiologia da UFSPA. Vamos então dar início à aula aqui com esse roteiro, né? Vou começar definindo o que é miocardiopatia e depois vou falar um pouquinho sobre cada um dos tipos de miocardiopatias que a gente tem, né? A dilatada, a miocardite aguda, a miocardiopatia hipertrófica e a restritiva. E no final vou passar um resuminho da aula aí para facilitar o entendimento de vocês. Então, primeiro, puxar aqui a telinha para esse lado, fazendo a definição da miocardiopatia, então. É um grupo heterogêneo de doenças, tá? Que tem muitas diferenças entre elas, como vocês podem ver aqui na imagem ao lado que eu já vou comentar. É caracterizado pelo acometimento primário, isso é muito importante, né? Porque a gente tem várias doenças crônicas aí, por exemplo, hipertensão, dislipidemia, que acometem de uma maneira secundária, né, o nosso coração, o nosso miocárdio. Então, a miocardiopatia, ela é caracterizada pelo acometimento primário do miocárdio, que leva a um comprometimento de sua função. Pode tanto ser uma disfunção sistólica quanto diastólica, como a gente vai ver logo em seguida. A etiologia, então, das miocardiopatias, ela pode ser desconhecida ou não, e aqui estão os principais grupos aí que a gente divide as miocardiopatias, né? A dilatada, a hipertrófica e a restritiva, e ainda na aula eu coloquei esse bônus aí da miocardite aguda, tá bom? É importante ressaltar aí que existem muitas divergências entre os autores, né, na comunidade acadêmica, sobre essas doenças, essas miocardiopatias, porque alguns autores eles chamam também de miocardiopatias aquelas doenças que eu acabei de comentar, né? Que são secundárias, na verdade, que acometem secundariamente o miocárdio, eles também chamam de miocardiopatias, por exemplo, a hipertensão, as dislipidemias, as doenças isquêmicas do coração, né? Tipo as doenças arteriais coronarianas. Mas, enfim, vamos seguir com essa definição aí de que é o acometimento primário do miocárdio que vai ser chamado de miocardiopatia, tá bom? Então, aqui nessa imagem do lado a gente pode ver um coração normal, certo? Daí um coração acometido por uma miocardiopatia dilatada, vejam como as câmaras aqui, né, que estão representando os ventrículos, estão muito aumentadas em relação ao coração normal, enquanto a parede do miocárdio ela não está tão espessada, o que já é o contrário aqui que acontece na nossa cardiomiopatia hipertrófica. Vejam como a câmara está diminuída, enquanto a parede está bem espessada, certo? E aqui na parte restritiva, a gente talvez não note uma alteração tão significativa, visualmente falando, mas se a gente for olhar lá a função de cada miócito, vai ter uma alteração muito importante, tá bom? Que a gente já vai falar logo em seguida. Então, falando um pouquinho sobre a miocardiopatia dilatada, tá bom? A gente vai ver aí que a miocardiopatia dilatada, ela é, como o próprio nome diz, uma dilatação das câmaras do coração, principalmente dos ventrículos, né, que é o que vai levar a uma repercussão sistêmica maior do que a dilatação dos átrios, por exemplo. E essa dilatação ventricular é muito importante que a gente pontue que ela está associada diretamente com uma disfunção sistólica, tá bom? A gente vai ver que logo em seguida as outras cardiomiopatias elas têm uma disfunção diastólica. Então, dilatada, disfunção sistólica, certo? A etiologia dessa cardiomiopatia dilatada, a maioria ela é idiopática, ou seja, nós não sabemos da onde que ela vem. Mas a forma crônica de miocardite viral, que é o tema que a gente vai falar logo em seguida, é uma das etiologias mais importantes aí da miocardiopatia dilatada, tá bom? Então, a gente tem ali uma forma aguda de miocardite viral, que fica subclínica, e aí ela vai cronificando até causar uma cardiomiopatia dilatada, tá bom? Então, essa é a correlação que nós temos aí entre a miocardite aguda com a cardiomiopatia dilatada. Que aí, no caso, essa cardiomiopatia dilatada vai ser secundária, né? A secundária à miocardite aguda. Então, a maior chance que a gente tem aí na miocardite aguda de acontecer uma cronificação dessa miocardite se tornando uma cardiomiopatia dilatada é quando a gente tem a doença de Chagas ou a miocardite aguda por HIV, certo? Então, aqui tem algumas outras etiologias da cardiomiopatia dilatada secundária, né? A gente tem que considerar, sim, a doença de Chagas, que é uma das doenças mais importantes que a gente tem aí
no Brasil, né, relacionado com acometimento secundário do miocárdio, o HIV, alguma disfunção endócrina, por exemplo, hipertireoidismo, periparto, alcoólica e cocaína, que entrariam daí no grupo ali de causas tóxicas da cardiomiopatia dilatada, certo? Então, falando um pouco sobre a fisiopatologia e a clínica da cardiomiopatia dilatada, a gente vai ter inicialmente um processo inflamatório ou tóxico, tá? Que no inflamatório, por exemplo, vai ser causado por alguma infecção, que nem eu falei, HIV ou doença de Chagas, ou algum processo tóxico, que vai ser causado daí por toxinas como a cocaína ou o álcool. Esse processo ele vai causar uma fibrose intersticial cronificada, com uma degeneração dos miócitos muito importante. E aí isso vai perpetuar esse processo inflamatório ou tóxico que a gente tem, com uma cronificação ao longo prazo, causando aí o que a gente tem aqui embaixo, uma dilatação ventricular associada a uma disfunção sistólica progressiva, tá? Então, a disfunção sistólica progressiva, ela vai causando um aumento da câmara ventricular, uma dilatação do ventrículo, que vai aumentar tanto o diâmetro do ventrículo, quanto uma queda da fração de ejeção. Então, a gente vai ter um aumento da câmara com uma diminuição da sua função. A gente vai ter um prejuízo da função, apesar da câmara estar maior, certo? Isso que a gente chama de disfunção sistólica. E aí, então, o quadro clínico ele vai ser primariamente aí de uma insuficiência cardíaca congestiva, né? Em 75% dos casos, mais ou menos, com um quadro de dispneia, de cansaço, de hipertensão arterial pulmonar, tá bom? Então, pode acontecer do paciente ter uma dor torácica, que vai cursar sem sinais de isquemia na coronariografia. Então, o paciente lá vai começar a ter aqueles sintomas clássicos, por exemplo, de um infarto prévio, de um infarto que não foi conhecido, mas a gente vai ver lá no cateterismo, né? A gente vai ver que as artérias não estão obstruídas, que não tem nenhum problema coronariano de irrigação do coração. E aí a gente percebe, através de outros exames que eu vou falar logo em seguida, que esse problema, na verdade, ele é a dilatação da câmara e essa perda da função sistólica, tá bom? Então, aqui, os achados do exame físico, o que a gente vai ter, né? Um importante desvio do ictus, que é aquele ápice do coração, né? Para a esquerda e para baixo. Então, a gente lembra que tem que estar ali na linha hemiclavicular, mais ou menos ali no quinto espaço intercostal. Daqui a pouco, esse ictus vai estar praticamente lá na axila e muito rebaixado também. A gente vai ter também uma bulha 1, né, a B1 hipofonética, certo? Que vai representar daí essa disfunção sistólica importante. E é também comum que aconteça um sopro sistólico mitral, certo? Que vai ser, digamos, causado por uma insuficiência mitral secundária, tá? Que vai acontecer. Então, pensem, a câmara vai dilatando, 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 dilatando. Uma hora aquela válvula que está ali fechando, ela não fecha mais adequadamente, porque se afastou tanto os folhetos da válvula que a válvula vai ficar insuficiente. Então, a gente vai ter um sopro bem importante aí durante a nossa sístole. E também vamos ter aí outros achados característicos de insuficiência cardíaca congestiva, que vocês vão ver aí na outra aula do módulo clínico de insuficiência cardíaca, que é, por exemplo, a turgência jugular, uma hepatomegalia e edema de membros inferiores, porque esse retorno venoso ele vai estar prejudicado, né? Justamente porque teve uma queda dessa fração de ejeção. Então, como o sangue não vai para frente, o sangue também não retorna até o nosso coração, tá bem? Então, isso tudo vai ser parte do quadro clínico que a gente vai ter na nossa cardiomiopatia dilatada. Falando um pouco sobre diagnóstico e complicações, então, a gente vai ter, além da história clínica e do exame físico, vamos ter aqui os exames complementares que são importantes para o diagnóstico, né? O padrão ouro, então, vai ser o ecocardiograma, certo? Que a gente vai poder perceber esse aumento da câmara, né? Do diâmetro da câmara, mas não um aumento da espessura das paredes do miocárdio. O ECG e raio-x de tórax vão mostrar sinais de aumento das câmaras cardíacas, né, como alguns sinais, por exemplo, de prolongamento da onda P, um aumento, né, dos átrios, alguma coisa de aumento da amplitude ou da duração do complexo QRS, com uma disfunção sistólica também importante, certo? E, em alguns momentos, a dosagem do BNP, que é o peptídeo natriurético, né, pode estar aumentada.
Então, algumas complicações aí que a gente pode ter na cardiomiopatia dilatada é uma predisposição para arritmias ventriculares, para eventos tromboembólicos e para bloqueios de condução, que são algumas complicações que precisam necessariamente de tratamento. Falando um pouco agora sobre a miocardite, a gente vai ter a etiologia principal é a infecciosa, certo? E normalmente vai ser uma etiologia viral, né? Por adenovírus, por parvovírus, herpes ou enterovírus. O quadro clínico, então, a maior parte ela é subclínica ou oligossintomática. Lembrem que quando ela é subclínica, ela pode levar a um aumento do risco de cronificação para uma cardiomiopatia dilatada, que é aquela relação que eu comentei antes. Algumas das complicações, então, incluem um curso com bradiarritmias malignas, como o BAVT, taquiarritmias malignas, como taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular, uma insuficiência cardíaca congestiva grave e o choque cardiogênico. Os exames complementares diagnósticos, então, o ecocardiograma pode estar normal ou com uma disfunção sistólica, né, que daí vai ser aquela cronificação que a gente viu antes, e o ECG ele aparece com alguns achados isquêmicos, tá? Como a onda T apiculada e o desnivelamento do segmento ST, que normalmente é um infradesnivelamento do ST, sem haver uma clínica de infarto agudo do miocárdio e com outros exames como o cateterismo, a gente vai ver que não tem obstrução arterial coronariana, tá bem? Então, o tratamento é o manejo do paciente com a miocardite, ele vai incluir a terapia de suporte, principalmente com antiarrítmicos, né, para evitar essas complicações da miocardite viral, e colocação daí de marca-passo e drogas para insuficiência cardíaca congestiva, como os IECA, por exemplo. Então, complicações do quadro, elas apresentam alto risco de mortalidade, por isso que a gente tem que fazer uma terapia de suporte importante com os antiarrítmicos, tá bem? Então, falando um pouco agora sobre a cardiomiopatia hipertrófica. Na verdade, só voltando rapidamente aqui, que algumas complicações importantes, tá? Que a gente tem aqui na miocardiopatia dilatada, a gente precisa lembrar das arritmias como fibrilação atrial, como flutter, tá? Que vão acontecer principalmente em caso de aumento concomitante dos átrios, né? Então, os ventrículos normalmente eles aumentam antes e depois os átrios aumentam, o que vai causar, então, um aumento do risco dessas arritmias que eu comentei, né? A gente tem que levar em conta também, nos eventos tromboembólicos aqui, o tromboembolismo pulmonar, que é um evento de alto risco de mortalidade, e nas arritmias ventriculares a gente vai ter ali a taquicardia ventricular, fibrilação ventricular e as extrasístoles ventriculares, que são muito comuns, tá? Então, voltando agora para o nosso curso aqui, cardiomiopatia hipertrófica, então. Para a gente falar um pouquinho de cardiomiopatia hipertrófica, a gente precisa fazer uma definição primeiro do que é o conceito de hipertrofia, tá? É um aumento da massa miocárdica em resposta a uma sobrecarga de pressão ou de volume, certo? Então, a gente vai ter uma hipertrofia concêntrica e uma hipertrofia excêntrica. A hipertrofia concêntrica, que é o que acontece na nossa cardiomiopatia hipertrófica, é uma redução da cavidade associada ao aumento da espessura do miocárdio. É uma consequência de sobrecargas pressóricas sistólica crônica. E excêntrica é o aumento da cavidade associado ao aumento da espessura do miocárdio, tá bem? Então, vocês vão ver aqui, excêntrica parece muito a dilatada. Não, não é dilatada, porque vai ter um aumento da cavidade associado ao aumento da espessura. Na cardiomiopatia dilatada, é somente um aumento da cavidade, sem aumento da espessura, tá bom? Então, é consequência aí de uma sobrecarga volumétrica diastólica crônica. E a definição de cardiomiopatia hipertrófica, a gente vai ter que é uma doença primária do miocárdio com hipertrofia ventricular concêntrica inexplicada. A câmara mais acometida é também a câmara de maior massa, que é o nosso ventrículo esquerdo. Então, a CMH ela tem diversos tipos, tá? Os principais deles são esses aí que estão na tela, que é a septal assimétrica, assimétrica e a apical assimétrica, que também é conhecida como de Yamaguchi. A simétrica, essa daqui, ela é muito difícil de ocorrer, tá? Então, eu quero que vocês foquem mais na septal assimétrica e na apical assimétrica, que é o que está na imagem aqui, ó. Vejam como o septo interventricular aqui, ele é o local em que tem a maior hipertrofia. E isso daqui pode estar associado principalmente com uma complicação, né, com um fator, na verdade, que está muito associado ao grau de
o grau da nossa cardiomiopatia hipertrófica. Então, ela vai ser mais grave se ela tiver uma obstrução aqui da via de saída do ventrículo. Então, vocês vejam que aqui, se o septo está muito hipertrofiado, ele pode causar uma obstrução aqui da via de saída do ventrículo esquerdo para a aorta. Então, o quanto mais obstruído tá, mais grave vai ser a nossa CMH, tá bom? Enquanto aqui na apical assimétrica, que é a de Yamaguchi, a gente tem um menor risco aqui de obstrução da via de saída, porque a hipertrofia está acontecendo lá no ápice do coração, tá bem? E a etiologia é principalmente genética e idiopática, como todas as miocardiopatias, tá bom? As complicações, então, como eu estava comentando, a gente tem aqui a CMH obstrutiva, tá? Que vai causar essa diferença pressórica transitória entre o ventrículo esquerdo e o seu trato de saída, que é causado tanto pelo movimento sistólico anterior da válvula mitral, quanto pelo movimento do septo interventricular que está hipertrofiado. A gente tem também a disfunção diastólica, né? Que é uma hipertrofia e um desarranjo causando déficit de relaxamento do VE. Então, o VE, ele além de estar hipertrofiado com as paredes mais espessas, ele também vai ter um problema de enchimento, porque essas paredes elas vão ter um tônus muscular muito elevado, impedindo que o ventrículo esquerdo relaxe adequadamente para que aconteça o seu enchimento durante a diástole. Então, o último grande problema e grande complicação seria a isquemia do miocárdio. Porque pensem, o que é a isquemia? É um desbalanço entre o que chega e o que necessita, né? Então, o coração ele tem um aumento da sua necessidade, um aumento da sua demanda por nutrientes, por oxigênio e por perfusão, e a diminuição da perfusão coronariana, ela é uma consequência dessa disfunção diastólica, porque lembrem, as coronárias que irrigam o coração, elas se enchem durante a diástole. Então, se tu tem um problema na diástole, tu também vai ter um problema da perfusão das coronárias, certo? Então, a gente vai ter aí um desbalanço, tanto puxando de um lado com o aumento da demanda metabólica, quanto uma diminuição da nossa oferta de sangue pelas coronárias, tá bem? Então, isso aí vai dar um problema bem complicado. O quadro clínico, então, a gente vai ter uma maioria assintomática, tá? E o quadro ele vai depender justamente disso que eu estava comentando aí para vocês no slide anterior. Vai depender tanto da disfunção diastólica, quanto da isquemia miocárdica consequente dessa disfunção diastólica, da presença de arritmias, como taquicardias ventriculares, estas sístoles ventriculares, que vão piorar mais ainda o enchimento do nosso ventrículo, né? Que vai causar inúmeras complicações. E também do grau de obstrução da via de saída, que eu comentei para vocês um pouco antes. Os sintomas mais comuns, então, eles vão incluir a dispneia aos esforços, a angina de peito, desencadeada pelo esforço, e a síncope. Vejam como esses sintomas aqui, eles se assemelham, tá? E muito com uma doença chamada estenose aórtica, né? Que é uma doença valvar. Então, um dos importantes diagnósticos diferenciais da CMH vai ser a estenose aórtica, né? Que a gente precisa daí fazer uso de alguns exames complementares que eu já vou falar logo em seguida. Então, a suspeita diagnóstica de CMH ela acontece quando há uma história familiar positiva, um sopro sistólico ou um ictus propulsivo. Lembrem que na cardiomiopatia dilatada, o ictus ele estava desviado, mas ele não estava com aumento da sua propulsão, tá? Então, isso é um importante macete aí do exame físico que a gente pode usar para diferenciar a CMH da cardiomiopatia dilatada. Então, ao exame físico, a gente vai ter um ictus propulsivo, localizado e sustentado, não vai estar com desvio, uma ausculta de B4, que vai representar, né, a contração atrial vigorosa pré-sístole para vencer as pressões do ventrículo esquerdo. Lembre que o ventrículo esquerdo ele não tem mais aquela capacidade de relaxamento para poder encher. Então, por causa do tônus dele que está aumentado. Então, se o tônus dele está aumentado e não permite seu enchimento, os átrios eles vão começar a se contrair ainda mais no final da diástole para conseguir vencer essa pressão que existe no ventrículo esquerdo, impedindo que o sangue corra naturalmente. E ainda a gente vai ter esse sopro sistólico, que vai ser uma expressão auscultatória no caso de CMH obstrutiva, que foi aquela imagem que eu mostrei aqui, essa complicação que eu mostrei aqui para vocês, beleza?
Então, falando um pouquinho sobre os exames complementares que vão auxiliar no nosso diagnóstico, a gente vai ter aí no eletrocardiograma um aumento da amplitude das ondas R nas derivações pré-cordiais esquerdas e das ondas S nas derivações pré-cordiais direitas. E vai ter também o que a gente chama de padrão strain nas derivações esquerdas e pré-cordiais esquerdas. O que é esse padrão strain? É um infradesnivelamento do segmento ST e uma inversão da onda T. Lembrem que isso é sinal, por exemplo, que a gente vai encontrar no eletrocardiograma, são sinais de isquemia miocárdica, né? E lembrem que uma das complicações da CMH é uma isquemia miocárdica. Só que lembrem, a gente vai lá fazer o exame de cateterismo, porque está desconfiando, por exemplo, que o paciente está com uma doença arterial coronariana ou está infartado, e aí a gente vai ver que não tem obstrução das coronárias, mas tem, na verdade, uma cardiomiopatia hipertrófica, certo? E uma coisa que vai nos ajudar a diferenciar isso justamente no ECG, né? Depois o ecocardiograma vai fazer a grande confirmação do diagnóstico, mas as ondas Q, que vão representar ali a despolarização septal no complexo QRS, elas vão ter uma amplitude aumentada, o que vai representar essa hipertrofia do nosso septo interventricular. Então, no ecocardiograma, que vai ser o nosso exame padrão ouro para o diagnóstico de todas aí as nossas cardiomiopatias, a gente vai ter uma captação do aumento do diâmetro diastólico, quer dizer, perdão, a gente vai captar uma diminuição do diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo, porque lembre, o ventrículo esquerdo está tonificado, então ele não vai conseguir se relaxar para receber sangue, ele não vai mais fazer isso, e uma hipercontratilidade do ventrículo esquerdo associada a déficit de relaxamento do ventrículo esquerdo. E isso vai permitir também, esse exame ele vai permitir também classificar qual é o tipo de CMH que a gente está lidando, né? O tipo morfológico. Se é uma assimétrica septal, se é uma assimétrica apical ou se é uma CMH simétrica, tá bem? Então, os diagnósticos diferenciais, como eu comentei aí antes, a gente vai ter essas causas secundárias, né? Que é a hipertensão arterial sistêmica, a estenose aórtica, que é um importante diagnóstico diferencial que a gente precisa pensar, e também essa outra situação, esse outro quadro fisiológico, que é o coração de atleta, né? Claro, se a gente tem, por exemplo, uma pessoa jovem que costuma fazer muitos esportes, que corre, que está acostumada com um ritmo esportivo alto, né, um rendimento alto, essa pessoa ela vai precisar de um coração maior ou um coração mais, digamos, eficiente, né, mais hipertrofiado para poder suprir essa demanda metabólica que ela tem nos esportes. Então, a gente precisa diagnosticar se isso, né, se esse coração hipertrofiado, ele ainda está no seu limite fisiológico ou se já existe alguma disfunção associada a esse crescimento do coração, tá bem? Então, o tratamento, a gente vai ter que focar no controle dos sintomas e na prevenção de morte súbita, porque o que acontece? Um coração hipertrofiado, às vezes ele está muito predisposto a causar uma disfunção aguda, né, nesse nosso paciente. Então, a cardiomiopatia hipertrófica, ela está realmente muito associada à morte súbita, principalmente em pacientes jovens, tá bem? Então, o uso de beta-bloqueadores, ele vai reduzir essa angina de esforço, né, pela diminuição da frequência cardíaca e da força de contratilidade, que são aqueles efeitos que a gente conhece como efeito cronotrópico e efeito inotrópico negativos, tá bom? E o uso de verapamil, que é um bloqueador de canal de cálcio, vai melhorar esse relaxamento ventricular que está prejudicado devido à hipertrofia, o aumento do tônus do nosso ventrículo esquerdo, tá bem? Já nos pacientes com uma doença mais avançada, a gente vai precisar lançar a mão de inibidores da enzima conversora de angiotensina e de diuréticos, que são drogas que são usadas principalmente para tratamento de insuficiência cardíaca congestiva sistólica. Agora, entrando no último grupo aqui das nossas cardiomiopatias, a gente tem as cardiomiopatias restritivas. Essas cardiomiopatias restritivas, então, a definição é que é uma doença primária do miocárdio em que acontece uma redução significativa da sua complacência e consequente disfunção diastólica, sem haver um comprometimento significativo da função sistólica. Então, nosso problema vai ser
não um aumento da espessura da parede do miocárdio, não vai ser um aumento da câmara cardíaca, tá bom? Vai ser uma diminuição da complacência, da capacidade do coração ser enchido, né? Da gente conseguir, durante a diástole, que o coração ele se dilate para receber o sangue e depois se contraia para expulsar o sangue, tá bom? Então, vai ser esse o nosso problema. A fisiopatologia, então, ela vai ser marcada por um mecanismo infiltrativo e fibrótico dos miócitos, podendo acometer toda a espessura do miocárdio ou somente o endocárdio. Então, a gente vai ter uma redução da complacência e um prejuízo importante na diástole, que é o enchimento do nosso coração. Então, aí, na etiologia, a gente vai ter os grupos de doenças infiltrativas, não infiltrativas e doenças fibróticas. Nas doenças infiltrativas, a gente vai ter aquela amiloidose, a sarcoidose, e essa doença com esse nome enorme, que é a endomiocardiopatia eosinofílica de Löffler, tá bem? Então, mas, apesar disso, a principal etiologia da cardiomiopatia restritiva, que vou esclarecer para vocês, que a cardiomiopatia restritiva desse grupo que a gente falou até agora, ela é a menos prevalente, a menos importante que a gente vai ter, tá bom? As outras duas são bem mais prevalentes, elas acontecem muito mais. Então, das doenças não infiltrativas, a gente vai ter aqui a cardiomiopatia restritiva idiopática, que é a principal causa de cardiomiopatia restritiva, tá bom? E entre as doenças fibróticas e endomiocárdicas, é importante a gente salientar essa daí que está na tela, que é a endomiocardiofibose tropical. Como a gente vive num país tropical, essa daí vai ser uma causa também que a gente tem que considerar de etiologia da cardiomiopatia restritiva. Sobre a clínica, então, da cardiomiopatia restritiva, a gente vai ter uma síndrome congestiva associada a baixo débito cardíaco, né? Após anos de evolução da doença, a gente vai ter sintomas como dispneia aos esforços e dispneia paroxística noturna, no caso de uma cardiomiopatia restritiva que acometa mais o ventrículo esquerdo. Se essa cardiomiopatia restritiva acomete mais o ventrículo direito, a gente vai ter o quê? Um edema de membros inferiores e um aumento do volume abdominal por ascite. Então, a gente vai ter aquele problema grave ali de retorno venoso, né? Porque como o ventrículo direito não vai estar se enchendo adequadamente, a gente vai ter esse probleminha aí de retorno venoso do sangue para o coração, tá bom? Do sangue para o coração. Então, os nossos sinais de exame físico, a gente vai ter aqueles achados clássicos que a gente já conversou: turgência jugular patológica, aumento da altura do pulso jugular, ascite, edema de membros inferiores, que vão indicar uma insuficiência do ventrículo direito, enquanto uma insuficiência do ventrículo esquerdo vai cursar com sinais ali de congestão pulmonar, né, como os estertores nos terços inferiores dos hemitórax, tá bom? Então, isso aí vai ser uma insuficiência do ventrículo esquerdo. Opa. Tá. Então, sobre as complicações e diagnóstico, tá? O que a gente vai ter que pensar? Uma complicação muito importante é a afecção do sistema de condução, porque pensem, está tudo sendo fibrosado, né? Está tudo começando a fibrosar e inflamar ali na nossa cardiomiopatia restritiva, né? A gente vai ter uma perda da complacência dos miócitos, que não vão mais conseguir dilatar as câmaras e depois se contrair, e aí isso pode chegar ao sistema de condução, que está ali junto dos miócitos, né? Ao lado dos miócitos. Então, a gente vai poder ter um bloqueio sinusal, um bloqueio atrioventricular, um bloqueio de ramo e outras taquiarritmias no geral, porque a gente vai começar a ter focos de automatismo, já que esse sistema de condução não está funcionando adequadamente, tá bom? Sobre os exames complementares, é importante... outra coisa, é a formação de trombos murais nos átrios, tá? Então, a gente vai ter essa importante relação aí, tromboembólica também, na cardiomiopatia restritiva. Vocês vejam que é tudo muito parecido, assim, o que vai diferenciar realmente com qual cardiomiopatia a gente está lidando são esses exames complementares, principalmente o ecocardiograma, tá bom? Então, nos exames complementares aqui, a gente tem que lembrar que no eletrocardiograma vai ter distúrbios de condução, como eu acabei de falar, né? Uma afecção do sistema de condução, e um QRS de baixa amplitude, tá?
E no ecocardiograma, a gente pode ter aumento atrial, tanto do ato direito quanto do ato esquerdo, um espessamento da parede ventricular que pode ou não estar presente, né? Lembre que o espessamento da parede, ele é da cardiomiopatia hipertrófica e não da restritiva, tá bom? Mas pode também ter um aumento aqui na restritiva. A função sistólica, ela, na maioria das vezes, ela está preservada, enquanto a diástole está totalmente prejudicada, tá bom? Sobre o diagnóstico, só para a gente finalizar aqui, a gente tem que ressaltar também o seguinte, que existe uma dissociação aqui entre o nosso ECG e o nosso ecocardiograma. Porque se vocês pararem para pensar o seguinte, o QRS ele significa despolarização do ventrículo. Se ele está com uma amplitude mais baixa, significa que o ventrículo era para estar atrofiado, não aumentado. A espessura devia ter diminuído, correto? Porque tu está despolarizando menos massa e está tendo um QRS de menor amplitude. Se o QRS está de menor amplitude e no ecocardiograma a gente acha um espessamento da parede ventricular, isso aí só pode significar uma coisa, cardiomiopatia restritiva. Porque se vocês lembrarem, na cardiomiopatia hipertrófica, a gente vai ter sim um espessamento significativo da parede ventricular, que vai estar associada a um aumento da amplitude do QRS. Porque se tu tem um aumento da massa do miocárdio, da espessura do miocárdio, tu também vai ter um aumento da despolarização, da amplitude da despolarização, correto? Então, aqui a gente vai ter uma dissociação, o que vai nos ajudar no nosso diagnóstico diferencial entre cardiomiopatia restritiva e cardiomiopatia hipertrófica, correto? Alguns achados aqui, eu queria comentar com vocês também, que alguns achados do ecocardiograma, eles podem sim nos ajudar na etiologia da nossa cardiomiopatia restritiva, tá? Lembrem que eu falei ali da etiologia das doenças aqui infiltrativas, doenças não infiltrativas, doenças fibróticas. Então, o eco ele vai poder nos ajudar a, talvez, identificar a nossa etiologia. Se a gente encontrar um aspecto cintilante do miocárdio, significa que a gente está com deposição infiltrativa, característica da amiloidose, tá bom? Se a gente tem uma obliteração, né, que é uma extinção, né, um prejuízo ali visual no nosso ecocardiograma do ápice ventricular, a gente tem uma indicação de que a etiologia pode ser aquela endomiocárdio fibrose tropical, que é bem característica aqui no Brasil. E se a gente está com aneurisma ventricular, né, uma dilatação ventricular ali desconhecida, a gente tem uma indicação de que pode ser uma etiologia de sarcoidose, tá bom? Finalizando aqui, então, com a cardiomiopatia restritiva, a gente vai ter aí o tratamento, que ele é focado na insuficiência cardíaca congestiva por disfunção diastólica e das complicações que são arritmias e fenômenos tromboembólicos que apresentam um alto risco aí de mortalidade e complicações. Então, nosso tratamento clínico ele vai ser feito com diuréticos nitratos, que visam redução de pré-carga, então, aquela complacência que vai estar prejudicada de enchimento do ventrículo, se a gente reduzir a pré-carga, ou seja, reduzir a quantidade de sangue que está chegando no coração antes de ele sofrer a carga de contração, a gente pode ter um alívio dos sintomas. A gente tem que ter em mente que o tratamento das arritmias ele tem que ser muito agressivo com antiarrítmicos, tá? Para evitar que a gente tenha essas complicações que podem levar a um alto risco de mortalidade. E também a gente deve pensar na anticoagulação com varfarina para prevenção desses fenômenos tromboembólicos que são complicações comuns da cardiomiopatia restritiva. Caso a gente tenha um paciente mais grave, assim, que esteja num quadro muito avançado, a gente pode pensar num tratamento cirúrgico, que normalmente ele é feito com uma endocardiectomia, né? Ou seja, a gente tira a parte fibrosada ali do miocárdio, e a gente também realiza uma troca valvar, porque esse acometimento que a gente tem infiltrativo, fibrótico, no miocárdio, ele também pode acometer diretamente ali as nossas válvulas cardíacas, nosso esqueleto fibroso. E, no caso aí, esse tratamento cirúrgico ele vai ser mais indicado para essas endomiocardiopatias fibróticas, que eu comentei com vocês aqui como uma das etiologias, né, que seria a endomiocardiofibrose tropical, que aqui no Brasil ela acontece com mais frequência do que em outros lugares, tá bom? Então,
Um outro tratamento cirúrgico que a gente pode pensar no caso de um acometimento massivo do miocárdio é o transplante cardíaco, tá? Então, aqui para finalizar nossa aula, o resuminho do que eu pensei que seria o mais importante de vocês levarem, né? Porque aqui a gente não precisa focar tanto em tratamento, mas sim em saber como diagnosticar, certo? Até esqueci de colocar aqui um dos itens que são os exames complementares. Mas então a gente tem aqui o grupo heterogêneo de doenças, com umas etiologias muito variadas, caracterizado por afecção primária do miocárdio, sendo que alguns autores, alguns acadêmicos, eles consideram também as doenças como hipertensão, dislipidemia e isquemia miocárdica, como miocardiopatias. A gente tem que pensar a miocardiopatia dilatada como uma disfunção sistólica, porque a gente tem um aumento da câmara, mas não tem um aumento da parede do miocárdio, o que vai aumentar o volume, mas não vai aumentar a capacidade, a força contrátil do coração de expulsar esse aumento da quantidade de sangue. A CMH e a cardiomiopatia restritiva vão ser caracterizadas por disfunções diastólicas, porque ou o coração vai ter um problema de enchimento devido à perda da complacência, que é a cardiomiopatia restritiva, ou um aumento muito grande da massa do miocárdio, que impede que esse sangue da diástole venha adequadamente para os ventrículos. Ao exame físico, a gente pode focar aqui em pensar o seguinte, que se a gente tem um desvio do ictus, a gente vai ter uma cardiomiopatia dilatada. Se a gente tiver um ictus mais propulsivo, a gente vai ter uma cardiomiopatia hipertrófica. Os exames complementares principais vão ser o ECG e o ecocardiograma. Se a gente tiver uma concordância entre esses dois exames, é mais provável que a gente tenha uma cardiomiopatia hipertrófica. Lembrem, aumento de amplitude de QRS, porque a massa do ventrículo está muito maior. Ao mesmo tempo, vai ter um espessamento do miocárdio no ecocardiograma. Enquanto se a gente tiver um aumento da espessura do coração, mas uma diminuição do QRS, a gente vai ter um indicativo de que as áreas de fibrose consequentes da miocardiopatia restritiva, elas estão causando esse aumento do espessamento sem um aumento da despolarização do miocárdio. A gente tem que lembrar também das complicações importantes que estão associadas às miocardiopatias, que incluem arritmias malignas, que estão diretamente associadas à morte súbita, principalmente na cardiomiopatia hipertrófica, os bloqueios do sistema de condução e os eventos tromboembólicos. Então, era isso aí que eu tinha preparado para vocês. Muito obrigado. Então, aqui estão as referências da aula de miocardiopatias, o Tratado de Medicina de Brownwood e o Manual de Cardiologia de Cardio Papers. Valeu, pessoal. Bons estudos para vocês.